Fala, alunos do Dimensão Pro. Estamos aí agora com mais uma aula, desta vez aula de ortografia, a ortografia da gramática descritiva da nossa língua portuguesa, certo? Dando seguimento aí àquelas aulas para a contribuição da escrita para a produção de texto. Vimos aí a coesão e coerência com conectores, com referentes, que foram propostos aí para lembrá-los e ajudá-los na fórmula da escrita. E agora, não menos importante, a ortografia, certo? Uma coisa que está entrelaçada à outra para o aperfeiçoamento e escrita e esclarecimento de vocês em relação à escrita. Então, vamos aí à telinha, certo? Conferindo aí a importância da ortografia, como é que ela pode nos ajudar, certo? Então, ortografia oficial. Venham comigo na tela. O que é? Trata-se da correta representação escrita das palavras, certo? A minha grafia, como é que eu estou escrevendo lá, letrinha por letrinha, a importância da colocação das letras, da acentuação gráfica dentro da minha escrita. As dúvidas quanto à correção devem ser resolvidas por meio de consulta a dicionários e publicações oficiais especializadas. Ou seja, não tem uma receita fixa posta para que vocês apenas tentem memorizar, que é uma missão impossível, certo? A nossa ortografia, como eu acabei de ler, vocês devem estar atentos às publicações oficiais. A nossa ortografia, ela sofre modificações, certo? Então, é necessário aí vocês estarem atentos a essas modificações que são reveladas através de publicações oficiais, certo? E também com o auxílio do dicionário. A receita é esta. E aí eu trouxe o conceito de significado de ortografia, orto que vem de correto, e grafos, escrita, certo? Ou seja, a minha escrita de forma correta. A ortografia das palavras podem ser assimilada de várias formas. Todas as grafias têm sua lógica, proveniente da etimologia, ou seja, da origem das palavras. Vão existir palavras que são oriundas já de palavras estrangeiras e aí de uma infinidade de línguas, certo? Elas têm a sua lógica, vieram, são provenientes, veio do passado de outras línguas. Já tem algumas, porém, que possuem suas próprias regras e que as determinam, certo? Algumas você vai ver que é de origem estrangeira, vem proveniente de outras línguas, e outras não, mas também cada uma com sua regra. Regra que não foi a professora Noemi que estabeleceu. Isso aí já vem de um português histórico, certo? As regras que são estabelecidas dentro da nossa norma culta. Damos continuidade aí às regras gerais, certo? Regras gerais. Eu comecei aí trazendo uns exemplos bem básicos, já de algumas letras, até de usos das letras que estão dentro do nosso alfabeto da língua portuguesa. Quando é que utilizamos K, W e Y? Em algumas abreviaturas e símbolos, certo? O K, lembrando aí da tabela periódica que vocês veem, ou talvez exista alguém aí que já faz tempo que terminou o ensino médio, mas a tabela periódica, a letrinha K, ela representa aí o nosso potássio, certo? Kg, nós vemos com mais presença em nosso cotidiano, significa o quilograma, e Kw, o quilowatt, certo? Também serve para escrita de palavras estrangeiras de uso internacional e que não são aportuguesadas. Olha aí, são palavras estrangeiras. Exemplo, karaokê,
hardware, software, ou seja, palavras estrangeiras que têm o uso aí dessas letras que compõem o nosso alfabeto. Palavras também que são derivadas dos portugueses, como nome próprios de estrangeiros. Por exemplo, o pai do darwinismo, Charles Darwin, certo? Damos sequência aí agora ao uso do H. O uso do H, ele pode ser utilizado para final de certas interjeições, quando eu exprimo aí uma ideia de surpresa. Oh, ah, e aí nós colocamos o H, certo? No final das interjeições. Porém, existem palavras também que são necessárias que o H venha no início, mesmo que foneticamente o H não represente som, certo? No meu fonema, mas na escrita existem algumas palavras que só estarão escritas graficamente corretas se tiver o uso do H. É o exemplo da palavrinha hábito, haver, homem, híbrido, certo? E assim sucessivamente. É o que eu disse no início da aula, não vai ter uma receita. No conceito que eu trouxe, está lá bem claro que é necessário o uso, a ajuda do uso do dicionário, para que vocês possam aprimorar aí, certo? O conhecimento de vocês em relação às palavras e estarem atentos às publicações que são feitas em relação à nossa ortografia, as modificações que elas passam. Os dígrafos, possa ser que exista alguém aí que não esteja nativo, ou está começando a voltar a estudar agora, e aí estão esquecidos dos dígrafos. Os dígrafos, quando vocês olharem, vão lembrar automaticamente dos encontros consonantais. São aí assuntos que nós vemos bem no início da nossa vida de estudantes, certo? Mas existe uma diferença. Estamos vendo aí consoantes que estão uma junto da outra, porém não são encontros consonantais. Podem vir aqui comigo rapidinho na câmera, só para termo de esclarecimento, certo? Duas consoantes juntas, vocês têm o encontro consonantal, certo? É quando eu falo através do som, certo? Quando eu imito o meu fonema, sai o som das duas consoantes. Ou seja, eu tenho um encontro consonantal. E a diferença entre o dígrafo é que também vão ser duas consoantes juntas, porém, foneticamente, só sairá o som de uma letra. Eis aí a diferença de dígrafos e encontro consonantais, certo? Exemplos de dígrafos, eu coloquei apenas 3, mas temos aí uma variedade, que é o CH, LH, NH, SS, RS, RR, SC, certo? E uma infinidade. Voltamos aí na telinha. Por exemplo, a palavrinha marcha, malha, ninho, certo? Ou seja, muito cuidado na minha escrita para eu não cometer o erro. Algumas palavras que umas exprimem o som da outra para que eu não possa me confundir e não levar ponto de corte na minha escrita, certo? Alguns nomes compostos com hífen, olha aí, algumas palavrinhas que é necessário utilizar o hífen para que esteja corretamente escrita de acordo com a minha norma descritiva. Também não tem como eu chegar aqui para vocês e colocar no slide, decorem aqui só essas palavras, porque são essas, apenas essas e pronto. Não, lembrem sempre do conceito e sugestão inicial. Auxílio de dicionários, se for necessário, e atentos às modificações da ortografia. Exemplos de palavras com hífen, pré-história, anti-higiênico e entre outras, certo? Vamos lá. Uso do cedilha. Olha aí, pode parecer não interessante, mas ao mesmo tempo é. Você ter o conhecimento das palavras que você pode usar cedilha, porque o cedilha, foneticamente, ele exprime o som do SS, certo? E aí utilizamos o cedilha
diante de a, do artigo a, o ou u, em palavras de origem indígena ou estrangeira. Atentos aí a essas dicas, certo? Açaí, cupuaçu, muçulmano, Suíça e outras variedades que vocês podem dar continuidade pesquisando. O uso do G é muito comum em algumas palavras, principalmente na palavrinha viajar, que eu coloquei uma observação sobre ela, certo? Professora, por que é que viagem se escreve com G e na hora de eu colocar que vou viajar, eu preciso trocar pelo J? Veremos aí esses detalhes já já. Vou só aguardar para não anteceder a sequência do slide, certo? Então, o uso do G. Eu uso o G para terminações de algumas palavras, como ágil, égio, ígio, ógio, úgio. E aí, dentro dessas terminações, eu coloquei um exemplo de cada uma das palavras, certo? Por exemplo, pedágio, colégio, prestígio, relógio, refúgio, todas elas, essas terminações, eu coloco a letrinha G, certo? Olha aí agora, atenção ao uso do J. Verbos terminados em já. Olha aí uma dica, eu vou utilizar o J para verbos que são terminados e em já. E aí eu preciso lembrar o que é verbo. Atentar dentro da frase para o meu verbo. Um verbo flexionado, certo? Estar atento. Lembrando aí para quem talvez esteja esquecido, é quando eu exprimo um estado, uma situação, as palavras que sofrem modificações e podem ser flexionadas dentro da minha frase. Exemplo de algumas palavras: arranjar, enferrujar. A viagem já está aqui embaixo nesse mesmo slide, que eu já posso citar o mesmo exemplo do ferrugem. Ferrugem é com G, certo? Mas aí olha o verbo flexionado, enferrujar. Uso também para palavras de origem tupi, africana ou árabe. Professora, como é que eu vou saber se a palavra ela é de origem tupi, africana ou árabe? Estudando, certo? Através do dicionário, aumentando o seu léxico e seu vocabulário de conhecimento em relação às palavras da língua portuguesa ou oriundas de outras origens, ok? Trouxe alguns exemplos também aí para vocês. Jiboia, pajé, jerico, canjica e entre outras. Palavras derivadas de outras, certo? Com J. Lisonjear, lisonja. Eu acho que eu posso ter cometido algum erro aqui gráfico ou na hora de digitar ou repetir, certo? Ou lisonjeio, certo? E agora o exemplo da palavrinha viagem. Estejam atentos. Viagem é o nome que eu dou ao movimento que irei fazer através do meio de transporte. Só para fazer a ligação e para que vocês compreendam que é um substantivo, certo? Viagem, passeio, um passeio que eu vou fazer, certo? Agora, viagem, ou quando eu flexiono dentro da minha frase, quando eu preciso conjugar, eu vou trocar pelo uso do J, porque ele passa a ser um verbo, certo? Então está aí o esclarecimento a respeito da palavrinha viagem. Olha aí agora uma outra característica muito importante, ESA com Z e ESA com S. Quando é que eu sei que eu tenho que utilizar com Z e quando é que eu sei que eu tenho que utilizar com S? Eles aparecem da seguinte forma: ESA com S vai servir sempre para títulos e origem. Por exemplo, baronesa, duquesa, japonesa, chinesa, etc. Sempre que eu me referir a título e a origem, eu vou utilizar com S. Professor, o que é que isso vai influenciar dentro de uma escrita do meu texto? Depende. Lembra lá da parte de dados que nós temos que comprovar que estamos dominando o nosso assunto?
E se eu precisar citar um livro, o título de um livro ou o contexto de algo que eu vi, sempre que se referir a títulos e a origem de alguma coisa, eu vou utilizar ESA com S. E se for em relação a substantivos abstratos, olha aí, não tem como fugir das classes de palavras. Substantivos abstratos são substantivos que dependem já de outros para existir. Por exemplo, a palavra grandeza, ela já subsiste da palavrinha grande, do substantivo simples grande. Esperteza, que vem de esperto, miudeza, beleza, certo? Então, atento a esses detalhes. Essa com S, títulos e origem. Essa com Z, substantivos abstratos. Isso faz toda a diferença, você tendo esse conhecimento que vai lhe ajudar na sua escrita, fazendo assim você não cometer erros que podem levar a ponto de cortes e você perder a sua aprovação no concurso, certo? Agora, emprego dos porquês. Esse aqui é típico de dar nó na cabeça de qualquer concurseiro. E aí é necessário ter o conhecimento, observar, tirar dúvida e praticar bastante exercício, certo? Então vamos aí ao emprego dos porquês. Porquê, junto, sem acento, é uma conjunção coordenativa explicativa. Você pode fazer a substituição pela palavrinha pois ou como, certo? Que vai também estabelecer uma ideia de subordinativa causal. Uma causa, certo? Uma explicação. O que foi que gerou tal coisa dentro daquele contexto. Passou. Porque estudou muito. Atenção ao uso da vírgula, certo? O uso da vírgula antes da conjunção, certo? Passou porque estudou muito. Eu estou explicando porque foi que passou. Posso trocar pela palavrinha pois. Passou, pois estudou muito. Ou seja, porque junto, sem acento, é uma ideia de explicação. Porque junto e com acentuação serve como substantivo, sinônimo de motivo ou razão. Então, tem essas primeiras dicas que vocês podem assimilar, certo? Pode servir como substantivo, como sinônimo de motivo e razão. Eu, particularmente, procuro sempre, quando eu vou utilizar, assimilar o sinônimo de motivo. Faço uma pergunta. Qual seria o motivo? Se encaixa um motivo, eu utilizo essa colocação. E, além dessas características, eles vêm sempre precedido por uma palavra determinante, ou seja, um artigo ou pronome. Olha o exemplo. Não sei o porquê de tanta complicação. Perceba que a gente poderia trocar por um motivo. Não sei o motivo de tanta complicação. Não sei a razão de tanta complicação. E antes desse porquê, junto e com acento, nós temos aí um artigo, certo? Então, atento a essas dicas e a esses detalhes, farão com que vocês não errem, certo? Porquê separado. São utilizados nas interrogativas diretas, certo? Eles vêm anteposto, vêm no início de frase. Por que você não estuda com mais empenho? Gerando uma pergunta, certo? Eu utilizo o porquê de forma separada, ok? E ele também pode ser utilizado no meio de frases, e aí para ajudar na compreensão de vocês, vocês podem trocar pela palavrinha pelo qual, pelas quais, pela qual, certo? De acordo com sua frase. Quando equivale a pela qual, pelos quais, certo? E as suas flexões. São muitas dificuldades, lendo aí o exemplo para vocês, são muitas dificuldades porque passamos, ou seja, pelas quais passamos. Aí eu utilizo o porquê separado, sem acento. E o porquê separado e com acento,
vai ser utilizado no final de uma oração, certo? É usado em fim de frase, interrogativa ou de oração. Exemplo, você não estuda com mais empenho por quê? Certo? Você não estuda com mais empenho por quê? Olha a observação. Em final de frase, a palavra que deve ser sempre acentuada, por se tratar de um monossílabo tônico terminado em e. Exemplo, está preocupado com o quê? Se você não acentuar, vai soar como a palavrinha que, certo? Ou seja, é necessário em final de frase que você acentue. Está preocupado com o quê? Medo do quê? Isso é apenas um detalhe. Vejamos agora mais algumas expressões dentro da nossa ortografia oficial. São pequenos detalhes, mas que exprimem ideias e sentidos diferentes também. A diferença do onde e aonde, quando é que eu vou utilizar de forma correta. O aonde dá ideia de movimento ou aproximação, usado diante de verbos que indicam movimento. Por exemplo, ir, chegar, dirigir, certo? Aonde vais com tanta pressa? Perceba que observando o contexto e a situação, se eu pergunto aonde uma pessoa vai, dá uma ideia de movimento, certo? A pessoa vai se movimentar para algum lugar. Então eu uso o aonde, certo? Importante colocar a palavrinha a, senão vai mudar o sentido dentro da frase. Chegamos aonde queríamos, ideia também de movimento. Em relação ao que vai ser oposto quando eu utilizar a palavrinha onde. Onde vai indicar um lugar fixo ou onde se passa algo. Onde fica aquela loja? Um lugar fixo. Os livros estão onde você queria. Independente do lugar, ele está em um lugar fixo, onde a pessoa desejou que estivesse. Ok? Um outro exemplo também comum, que as pessoas se confundam, é a utilização da palavra mal com U e mal com L. Mal com U é adjetivo, certo? Similar a uma característica, é o contrário de bom. Exemplo, Rodrigo nunca está de mau humor. Uma característica, certo? Ele sempre está de bom humor. Então aí estejamos atentos à diferença dessas letras. Ele não é mau aluno. Ele é um bom aluno. Ou seja, o oposto de bom. Um adjetivo. Agora a palavrinha mal com L. É um advérbio, certo? O oposto de bem. Um modo, a forma, certo? Nosso time jogou muito mal. Oposto de bem, certo? Também pode ser um substantivo. Vejam só, apenas uma palavra pode sofrer todas essas modificações e ter esses vários significados. Uma hora pode ser advérbio, uma hora pode ser adjetivo, uma hora pode ser substantivo. Então perceba quão detalhado é e extremamente importante para a colocação dentro da sua frase, dentro da sua escrita e dentro do seu texto, para não soar um sentido diferente, trazendo uma falta de coesão. Uma coisa está interligada à outra. Olha aí um exemplo sendo substantivo, por exemplo, de uma doença, de uma moléstia. A AIDS é um grande mal. Esse mal se refere a AIDS, que seria um substantivo dentro desse contexto. Ou pode ser uma conjunção. Lembram que vimos na aula passada exemplos de conjunção mal? Olha aí, ele pode ser substituído pela palavrinha assim que ou quando. Mal entrou e já foi reclamando de tudo. Pelo contexto, eu já consigo avaliar que foi em algum momento. Ou seja, assim que entrou, já foi reclamando de tudo. Mal entrou e já foi reclamando de tudo. Ok? Vejamos aí agora mais um exemplo na palavrinha sessão. A forma que é escrita
Cada uma tem seu significado diferente. Cessão iniciado com C e SS, uma ideia de ceder, dar ou doação. Ele fez a cessão de seus direitos autorais. Ele doou seus direitos autorais. Ele permitiu, ele cedeu, certo? Cessão, iniciado com S e SS, equivale a um intervalo de tempo, encontro ou evento. Um exemplo bem simples, quem nunca ouviu falar ou já assistiu, sessão da tarde, o momento da tarde. Ou seja, e um outro exemplo agora, o casal viu o filme na sessão das 8. Foi naquele tempo, certo? Uma ideia que exprime tempo. E sessão com C e cedilha, ou sessão escrita com S e cedilha, significa parte, segmento, subdivisão, certo? Por exemplo, visitamos a seção de esportes daquela loja. A loja é grande, mas dentro daquela loja eles visitaram apenas a parte, a divisão, a área de esportes, certo? Ou seja, escrita com essas duas formas, é relacionado à parte, segmento e subdivisão. Outro erro agora bastante comum quando nós vamos corrigir redação, os alunos se confundirem com A com H e A sem H. E aí eu trouxe aí o esclarecimento de cada um. Indica tempo, certo? Serve para indicar tempo. O A com H, ele vai indicar tempo passado, o fazer, certo? Sempre referente ao passado. Dentro do meu texto, eu quero citar fatos que aconteceram no passado, eu vou utilizar o A com H, que também dá uma ideia de existir, certo? Haver, existir. Mas na maioria das vezes, e dependendo sempre do contexto, sempre olhando para o meu contexto, indica tempo, certo? Exemplo, há anos que nos encontramos, faz anos que nos encontramos. Ideia do passado. Há anos não vou em tal lugar, certo? Sempre referente ao passado. E quando for apenas a letra A, vai servir como preposição, certo? Utilizada para indicar um tempo futuro. Viajarei daqui a 2 meses, certo? Se é algo que está por vir, que está para acontecer, eu utilizo a preposição a sem o H inicial. Ok, pessoal? Vamos aí dando seguimento. A diferença do afim, juntinhos, e afim, separado. Afim é adjetivo, igual, semelhante, certo? Relaciona-se com a ideia de afinidade. Exemplo, eles possuem comportamentos afins, semelhantes, parecidos, iguais, certo? Então, atentos, estejam sempre atentos a esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Afim junto é adjetivo que se assemelha a algo que é igual ou semelhante. E afim separado surge como uma locução prepositiva. Ou seja, lembrem aí das preposições que servem para ligar uma palavra a outra, certo? Surge na locução prepositiva a fim de, que significa para, indica uma ideia de finalidade. Olhem as dicas. Surge como locução prepositiva, você lembra logo das preposições que servem unicamente para ligar, certo? Palavras, e significa o para, e indica também uma finalidade. A fim separado indica sempre qual a finalidade, qual o objetivo de algo. Exemplo, todos estudam a fim de fazer boas provas. Qual a finalidade, qual o objetivo? Eu uso a fim de.
ou pode ser trocado pela palavrinha para. Todos estudam para fazer boas provas. Todos estudam a fim de fazer boas provas. Ok, pessoal? Então, para hoje, eu trouxe aí essas dicas de ortografia oficial dentro da nossa norma culta e descritiva da língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrem-se sempre do conceito inicial, certo? Fazendo uso, sempre que necessário, do dicionário e das gramáticas atualizadas, certo? Lembrando que a ortografia sempre sofre modificação, então estejam sempre atentos a este detalhe e nos encontramos na próxima aula.